Todo mundo comete erros, alguns pequenos, outros grandes e alguns bem maiores, tipo, muito maiores. E quanto maiores esses erros, maior é o preço que geralmente está associado a eles. De pequenos erros que levam a perdas milionárias, a incompetência corporativa que faliu empresas. É hora de dar uma olhada em mais alguns dos erros mais caros da história. Saindo dos trilhos. Pequenos casos de negligência muitas vezes não têm grandes impactos, mas como a Montana Rail Link aprendeu em 3 de julho de 2014, às vezes eles têm e muito. Nesse dia, um trem que ia de Wichita, no Kansas, para Renton, em Washington, uma jornada de mais de 2.800 km, estava passando por uma seção dos seus trilhos pelas Montanhas Rochosas. Não havia nada normal naquele dia. O tempo estava bom, o céu estava limpo, mas de repente o trem deu uma sacudida horrível, descarrilou e jogou a sua carga no riacho abaixo. Mas ele não estava carregando qualquer carga, estava transportando as fuselagens de 6 Boeing 737. 3 delas caíram do trem no rio abaixo. Todas foram amassadas e rasgadas enquanto caíam, enquanto as outras 3 no trem foram esmagadas tão severamente que todas as 6 foram consideradas perdas totais e sucateadas. Foi um golpe devastador para a Boeing, que exigiu uma investigação completa. Após a Administração Federal de Ferrovias avaliar a cena, eles descobriram algo chocante. O condutor e a equipe que carregavam os vagões estavam isentos de culpa, mas os inspetores responsáveis por verificar os trilhos não detectaram problemas importantes no alinhamento deles. Embora milhões de dólares sejam investidos anualmente na manutenção dos trilhos na região, eles conseguiram deixar isso passar. Mas quanto custou a eles? Bom, custou a Boeing 6 aeronaves, que, sendo conservadores no preço, custam cerca de 90 milhões de dólares cada uma. Isso é um mínimo de 540 milhões de dólares pagos em seguros, tudo por causa de uma manutenção básica que falhou. Bom, essa é uma maneira de tirar a produção de aviões dos trilhos. Negócio ruim. Se eu tivesse passado a minha vida construindo um negócio multimilionário, a última coisa que eu faria seria dizer publicamente que ele não é muito bom. Quem é que ia comprar algo de mim se eu, o dono, dissesse que odiava os meus próprios produtos? Mas ninguém em sã consciência ia fazer isso, né? Bom, o empresário inglês Gerald Ratner fez. Ele herdou a pequena joalheria de seu pai em 1984 e a transformou em um império multimilionário em apenas 6 anos. Todas as ruas comerciais britânicas tinham uma Ratners, que vendia joias acessíveis em massa para a classe trabalhadora. Gerald ficou incrivelmente rico e aproveitou tudo que o dinheiro traz. Ele conheceu pessoas influentes, frequentou eventos da alta sociedade e foi convidado para ser palestrante em importantes conferências. E foi isso que acabou com ele. Porque em 23 de abril de 1991, ele foi convidado para falar no Instituto de Diretores. Em uma tentativa de impressionar a plateia, ele se gabou de como conseguia vender itens de aparência cara por uma ninharia. E foi aí que ele falou isso. People say to me, how can you sell this for such a low price? I say because it's total crap. Ele chamou tudo que ele vendia de porcaria total. Fez pra se exibir, mas não parou por aí. We even sell a pair of earrings for under £1. Gold earrings as well. And some people say, well, that's cheaper than a prawn sandwich from Marks and Spencer's. But I have to say, the sandwich will probably last longer than the earrings, but anyway. Por algumas piadas às custas dos seus clientes, ele degradou publicamente todo o seu império, enquanto estava sendo gravado, com a mídia presente. E eles se divertiram muito. Colocaram ele nas capas dos jornais e imprimiram a sua gafe palavra por palavra. As pessoas pararam de comprar a suposta porcaria que a Ratners vendia, e o preço das ações da empresa caiu de maneira drástica. Em apenas 10 meses após o seu discurso, o preço das ações da Ratners caiu 80%. O próprio Gerald teve que vender o que restava das suas ações da empresa para pagar os 1,3 bilhão de dólares que devia ao banco, depois de ser demitido como CEO da empresa, e assim saiu com absolutamente nada. Ele ficou conhecido no Reino Unido como Senhor Porcaria, e pelo que eu sei ainda é até hoje. Pouso forçado. O nome Hoover te diz alguma coisa? Não tô falando do presidente, mas sim do aspirador de pó. No século XX, a Hoover, uma empresa americana com grande presença no Reino Unido, desfrutava de um quase monopólio nas vendas de aspiradores, a ponto do seu nome se tornar sinônimo do produto. Mas de 1987 a 1992, quando a recessão atingiu e os concorrentes entraram em cena, seus lucros caíram, embora ainda dominassem cerca de 50% do mercado. A Hoover precisava aumentar as vendas, então decidiram criar uma oferta única, que é como surgiu o agora infame
infame oferta de 2 voos grátis. Em 1992, eles se associaram a uma pequena agência de viagens chamada JSI Travel, que também enfrentava dificuldades na recessão e criou um negócio de pichincha. Clientes do Reino Unido que gastassem mais de 100 libras, cerca de $250 hoje, em produtos Hoover, ganhavam 2 passagens aéreas de ida e volta para um destino na Europa, no valor de várias centenas de libras, que seriam subsidiadas pela JSI Travel. Era uma pichincha, mas a Hoover tornou o processo de obtenção das passagens incrivelmente difícil, com muitos formulários diferentes para preencher e enviar várias vezes, prazos apertados e limites nas opções de destino. Eles fizeram isso esperando que as pessoas comprassem os seus produtos e depois desistissem de resgatar o difícil acordo. Dessa forma, não precisariam cumprir tantos voos que haviam sido reservados em massa pela JSI, deixando-os com lucro. E funcionou. Os produtos estavam voando das prateleiras e poucas pessoas realmente perseveraram com a complicação do voo grátis. E foi aí que eles cometeram um erro fatal. Eles redobraram a aposta e lançaram uma nova oferta promovendo 2 viagens de ida e volta gratuitas para os Estados Unidos para quem comprasse 100 libras em produtos. Na época, isso era facilmente mais de 600 libras em voos grátis, uns $1.400 hoje. Eles pensavam que as pessoas iam comprar produtos mais caros junto com a oferta, e poucas pessoas iam passar por todos os obstáculos para conseguir os bilhetes, fazendo com que eles ficassem com ainda mais lucro. Mas foi aí que eles estavam terrivelmente errados. Os clientes britânicos acabaram comprando os produtos mais baratos possíveis para se qualificar para os voos, e em massa perseveraram com toda a complicação para obter os bilhetes. A Hoover havia previsto que cerca de 50 mil pessoas iam se inscrever, mas havia mais de 300 mil, um aumento de 500% na sua estimativa. Assim, enquanto a Hoover gerou 30 milhões de libras em vendas, cerca de 65 milhões de dólares, com a promoção o custo dos voos prometidos era de pelo menos 100 milhões de libras, ou 219 milhões de dólares. Sem conseguir cumprir as suas promessas promocionais, a reação pública levou as vendas da empresa para o buraco, até que a Hoover foi obrigada a desembolsar o equivalente a 72 milhões de dólares em voos para cerca de 220 mil clientes, e mesmo assim pelo menos 100 mil candidatos nunca receberam seus bilhetes. A percepção pública da marca foi destruída. Nos 2 anos seguintes ao desastre de marketing, as suas perdas registradas foram de dezenas de milhões, e em 1995 eles detinham apenas 10% do mercado, bem abaixo dos 50% de outrora, até que a Hoover acabou sendo vendida para a concorrente italiana Candy por 106 milhões de dólares, com uma perda de 81 milhões de dólares. Aposto que eles gostariam que esse acordo nunca tivesse decolado. Fraude do Bugatti. Se eu tivesse um super carro, eu ia ter certeza que todo mundo ia olhar pra mim. Quer dizer, não pra mim, né? Pro carro. Super carros se destacam. Eles geralmente são bem barulhentos, baixos e parecem de outro mundo perto de qualquer outro veículo de 4 rodas na estrada. E talvez se esse próximo cara tivesse sido um pouco mais consciente de quanto ele se destacava, ele não teria cometido o erro que cometeu. Em novembro de 2009, o motorista de um Bugatti Veyron, um dos super carros mais caros do mundo, com preço de mais de $1 milhão e um dos únicos 15 nos Estados Unidos na época, entrou em um pântano no leste do Texas. Ele arruinou completamente o motor e destruiu o carro enquanto afundava em quase 1 metro de água salgada. Felizmente ele tinha seguro, e quando fez a reclamação afirmou que estava dirigindo quando, de repente, um pelicano voou na frente do seu carro fazendo-o desviar para o pântano. Tá, até parece verdadeiro. E os seus seguradores definitivamente acreditaram, já que estavam prontos para pagar os $2,2 milhões da indenização. Só que ele esqueceu que estava num super carro e atraindo muita atenção. E um passageiro em outro carro na estrada na época estava realmente filmando ele. Digo, filmando o carro. Mas o motorista estava aqui. Só que eu não posso mostrar ele caindo no lago para não atrair um martelo da desmonetização do YouTube. Mas vai por mim. Alguns segundos depois disso, ele desvia pro pântano. Sentiu falta de alguma coisa aqui? Eu não vi nenhum pelicano. E quando o vídeo inevitavelmente se tornou viral, os seguradores também sentiram falta. Em 2015, ele foi considerado culpado de conspiração para cometer fraude e condenado a 3 anos de prisão e obrigado a pagar $600 mil de volta aos seus seguradores. Bom, se isso não te ensinar a sempre dar uma olhada no seu ponto cego, eu não sei o que mais vai. Salvando vidas. Embora tenha erros que a gente acha bem engraçados quando fica sabendo, tem alguns que só nos deixam tristes. E se você é amante de supercarros, o próximo é um desses. Em agosto de 2023, motoristas em Ferdinand, no Reino Unido, testemunharam uma cena na estrada que foi tão devastadora quanto o cara. Um caminhão tombou na estrada, carregando não 1 nem 2, mas 9 supercarros. De lado você pode ver um Lamborghini Aventador, um Jaguar F-Type conversível, 2 Ferrari F430S, um Audi R8, um BMW 300
318i Sport Plus, um AMG GT Black Series, um Aston Martin DB11, um Nissan GT-R R35 e um Bentley Continental GT, todos eles seriamente danificados. Felizmente ninguém se feriu e o motorista acabou com danos mínimos. Mas o que aconteceu aqui? Bom, o motorista estava transportando os carros em um trecho íngreme da estrada, a apenas 56 km por hora, quando ventos laterais começaram a balançar o veículo. Ele estava gradualmente tentando desacelerar quando viu um grupo de ciclistas andando devagar na frente dele. Ele não teve tempo de parar o caminhão, agora fortemente balançando, então tomou a decisão heróica de virar o caminhão e salvar os ciclistas. Ele tomou a decisão certa, mas a que custo? Bom, o valor de cada um desses carros na época foi estimado em centenas de milhares, com o total chegando a cerca de 2,5 milhões de dólares, todos os quais tiveram que ser descartados. Tá, não acho justo classificar isso aqui como um erro. Ele salvou vidas em vez de carros, mas ainda dói olhar para isso aqui. Problemas de emissão. Lembra do escândalo de emissões da Volkswagen que abalou a indústria automobilística? Bom, como você pode ver, a gigantesca instalação de armazenamento da Volkswagen em Victorville, no estado da Califórnia, certamente se lembra. Esse terreno de 54 hectares no deserto da Califórnia já abrigou impressionantes 21 mil carros, todos em condições de funcionamento, mas que foram deixados para apodrecer. Mas por quê? Isso é um grande desperdício. Bom, lá atrás, no início de 1963, os Estados Unidos introduziram a Lei do Ar Limpo, uma lei projetada para reduzir a poluição do ar. Praticamente todos os veículos tinham limites rígidos de emissões que podiam produzir, mas nos anos 2000 a Volkswagen percebeu que os seus novos carros a diesel não poderiam passar nos testes de emissão atualizados dos Estados Unidos. Mas em vez de trabalhar para reduzi-las, eles projetaram um dispositivo de anulação que poderia enganar esses testes de emissões e instalaram em todos os seus novos veículos a diesel. Mas o erro deles foi pensar que as empresas não testariam suas alegações de emissões, coisa que a Agência de Proteção Ambiental fez, quando grandes discrepâncias apareceram entre o que os carros estavam relatando e o que realmente estavam emitindo. A Volkswagen alegou que devia ser um erro e se ofereceu para recolher os carros, mas a Agência de Proteção Ambiental não ficou satisfeita e investigou mais a fundo. Só então a Volkswagen admitiu que havia projetado o software de trapaça. Foi um desastre. A revelação forçou a Volkswagen a recomprar quase 350 mil veículos em todo o mundo e armazená-los, como os de Victorville, além de multas, penalidades e acordos financeiros que acabaram custando, quanto você acha? 10 milhões de dólares? 100 milhões de dólares? 1 bilhão de dólares? Que tal 33,3 bilhões de dólares? Isso é mais de 10% da receita mundial média anual da Volkswagen. Bom, se você é burro o suficiente para cometer o erro de trapacear em algo que pode ser facilmente verificado, seja esperto o suficiente para admitir imediatamente. Negligência oleosa. Olha, eu não sou preconceituoso, eu não discrimino pessoas com base na idade, porque eu sei que elas podem cometer erros idiotas em qualquer idade, assim como esse próximo veterano. Em 2002, na costa da Espanha, o petroleiro Prestige, que estava sendo capitaneado por um homem de 77 anos, estava carregando cerca de 77 toneladas de óleo quando se viu em meio a uma tempestade. Um enorme buraco de 15 metros se abriu em um de seus tanques de combustível, então ele enviou um chamado de socorro pedindo ajuda, mas a Espanha se recusou a permitir que o navio atracasse, não querendo o trabalho de limpar um vazamento de óleo contido, e ordenou que fosse rebocado para longe da costa espanhola. A França também negou os direitos de atracação, assim como Portugal. Ninguém queria essa bagunça inevitável em suas mãos. Então, 6 dias depois, o navio se partiu e afundou, e assim derramou 50 mil toneladas de petróleo bruto na água, poluindo milhares de quilômetros de costa e resultando em um dos piores desastres ambientais da história da Espanha. Foi tão extenso que a operação de limpeza levou anos, exigiu dezenas de milhares de voluntários e custou mais de 600 milhões de dólares. Mas como é que isso foi acontecer? Bom, para começar, os tanques do navio estavam defeituosos, mas o capitão de 77 anos aparentemente não estava ciente disso. Não porque alguém lhe disse, mas porque ele se recusou a participar de qualquer uma das inspeções ou ler o diário do capitão anterior, que listava extensos defeitos no navio. O navio também estava em condições tão ruins que foi proibido de entrar nos portos nos Estados Unidos, em Cuba, no Líbano, na Finlândia e na Dinamarca. Não faltaram avisos. Mas sabe o que o capitão falou? É até difícil de acreditar. Isso não tem nada a ver comigo. Como assim, amigão? Você não é o capitão? A integridade estrutural do seu navio tem tudo a ver com você. Ele foi finalmente condenado a 2 anos de prisão, e os seguradores do Prestige foram atingidos com uma multa de 1 bilhão de dólares pelo vazamento. Mas embora isso tenha acontecido há mais de 20 anos, nenhum pagamento foi feito ainda, com a batalha legal por esse bilhão de dólares ainda em andamento. Lago Penhur.
Em 1980, o Lago Penhur era um corpo de água doce bem normal, localizado no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Percebeu que eu disse era? Eu acabei dando um spoiler. Uma profundidade média de 3 metros e se estendendo por aproximadamente 526 hectares. Esse lago era o lar de enormes depósitos de óleo alcatroado abaixo dele, juntamente com cúpulas de sal cavernosas e minas que percorriam a região. Eram esses depósitos que a Texaco Oil Company estava minerando, usando uma plataforma flutuante posicionada no meio do lago. Mas na manhã de 20 de novembro de 1980, a equipe na plataforma relatou que a ponta da sua haste de perfuração de 2,5 cm estava presa a aproximadamente 374 metros de profundidade. Enquanto puxavam a broca, sons estranhos começaram a emanar da água, e eles decidiram abandonar a plataforma. E foi uma boa decisão, porque de repente uma enorme cratera de lama se abriu abaixo da plataforma, criando um redemoinho que cresceu até 400 metros de largura, sugando toda a plataforma, várias casas à beira do lago e 11 barcaças. Mais de 26 hectares do lago foram engolidos, e tanta água drenou para as cavernas que o fluxo do canal Delcambro, que geralmente esvaziava o lago na Baía de Vermilion, foi revertido, criando temporariamente a maior cachoeira da Louisiana. Isso fez com que a água salgada do Golfo do México fluísse para o leito seco do lago recém-criado. Em apenas 3 dias, o lago foi preenchido com água de novo, mas em vez de um refúgio de água doce com 3 metros de profundidade, era agora um sumidouro de água salgada de 60 metros de profundidade. Mas o que aconteceu aqui? Uma investigação revelou que a Texaco estava realizando perfurações exploratórias no lago, e depois de calcular erroneamente a sua posição, perfuraram uma das minas de sal. A água doce começou a dissolver o sal, ampliando o buraco e drenando toda a água para a caverna embaixo. A Texaco foi finalmente condenada a pagar cerca de 44,8 milhões de dólares, cerca de 150 milhões ajustados pela inflação, pelos danos causados. Se eu fosse o cara comandando essa plataforma, acho que eu ia ficar com tanta vergonha que ia deixar o sumidouro me engolir. Uma oportunidade perdida. Muitas grandes empresas estão sempre procurando se expandir adquirindo novas empresas. A Meta comprou o WhatsApp, a Apple comprou a Beats, a Microsoft comprou a Activision Blizzard, e a lista segue. Essas empresas trazem milhões, às vezes bilhões de dólares para suas empresas-mãe, embora às vezes seja um risco, com algumas aquisições não dando retorno. Foi esse tipo de risco que se apresentou ao CEO da Excite.com, George Bell, em 1999. As coisas estavam indo bem para a empresa, quando 2 jovens se aproximaram do CEO com seu próprio motor de busca, procurando vendê-lo por $1 milhão. Parecia funcionalmente semelhante ao Excite, mas tinha uma tecnologia que permitiria que o motor crescesse muito mais rápido. Bell inicialmente ofereceu aos dois $750 mil para comprar o motor e contratar os dois para trabalhar na Excite, mas aí tudo desmoronou. Um dos caras disse que se eles fossem trabalhar na Excite, precisariam descartar toda a tecnologia atual deles e substituí-la pelo motor de busca novo. O acordo não se concretizou. Avançando para hoje, a Excite não está nem entre os 20 principais motores de busca e é incapaz de manter a sua funcionalidade com a demanda de um mundo em rápida mudança. E você consegue adivinhar onde é que o motor de busca que eles recusaram está posicionado agora? Atualmente ele é o número 1. Sim, aqueles 2 homens que Bell encontrou eram ninguém menos que Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google. Em 2020, a empresa mãe do Google, a Alphabet, atingiu um valor de mercado de $1 trilhão. Sim, trilhão. Acho que o George Bell não ficou muito animado quando ouviu isso. Outra oportunidade perdida. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Lembra quando eu falei que a Meta, empresa mãe do Facebook, adquiriu o WhatsApp? Bom, essa história também entra nessa lista. Por volta de 2007, Jen Koum e Brian Acton se candidataram a empregos no Facebook. Eles tinham trabalhado no Yahoo por vários anos, e embora tivessem muita experiência em tecnologia para trabalhar no gigante das redes sociais, os dois foram recusados. Pouco tempo depois, Jen começou a mexer com um novo aplicativo para iPhone que ele havia criado, que permitiria às pessoas definir status em seu telefone. Os contatos poderiam ver o que os seus amigos estavam fazendo a qualquer momento, tipo, tô ocupado, ou na academia, por favor não ligue. Ele era cheio de bugs, mas Brian incentivou Jen a aperfeiçoá-lo, e alguns meses depois ele mudou o foco para mensagens instantâneas. Era muito mais fluido do que as mensagens SMS tradicionais, não armazenava as mensagens dos usuários por privacidade e era gratuito. Naturalmente ele atraiu muita gente. E você consegue adivinhar o nome que ele deu a esse aplicativo? Isso mesmo, o WhatsApp. Atualmente cerca de 2,7 bilhões de pessoas o usam no mundo todo. Em 2014 ele foi comprado pelo Facebook por inacreditáveis $19,6 bilhões, adicionando mais $3,6 bilhões para manter todos os funcionários do WhatsApp. E pensar que se eles tivessem contratado Jen e Brian antes, eles poderiam ter criado isso de graça. Eu gostaria de ter visto a cara do Zuck quando ele percebeu de quem estava comprando o WhatsApp. Afundando.
Lembra de 2020? Sim, a pandemia da Covid-19 colocou muitos meios de subsistência em risco. As contas aumentaram, os preços dos alimentos dispararam, os aluguéis também. Foi difícil sobreviver. Os ricos tiveram uma vida relativamente fácil, o que torna essa história de 2020 meio satisfatória. Em março daquele ano, um super iate gigantesco de 70 metros, chamado Noor of Riyadh, estava atracado em um porto na Grécia, com 11 cabines de luxo, um cinema, uma jacuzzi e espaço suficiente para até 18 hóspedes e 16 funcionários. Esse barco era monstruoso, mas como todos os barcos grandes, ele precisava de manutenção de rotina, e por isso foi retirado da água. Mas a tripulação encarregada de montar o barco corretamente não conseguiu prendê-lo, e enquanto retiravam da água, ele começou a inclinar para este bordo. Isso significa direita na linguagem dos barcos, e aí ele acabou virando. Bom, se você pensou mesmo que eu, achou que um barco virando de lado assim pode não ser tão ruim, mas ao descobrir que esse barco valia cerca de 70 milhões de dólares, você pode começar a se sentir tão enjoado quanto eu. Em algum momento o barco foi reflutuado e rebocado para outro cais para inspeção, mas toda a mão de obra envolvida certamente não foi barata. Naufrágio financeiro. Já é bem ruim quando as coisas dão errado em terra, mas no mar aberto pode ser muito, mas muito mais caro, como foi provado em 7 de janeiro de 2005. Foi nesse dia que o USS San Francisco, um submarino nuclear com uma tripulação completa de 12 oficiais e 125 homens, estava em uma rota de alta velocidade de Guam para a Austrália, quando o desastre aconteceu. A 160 metros de profundidade, o submarino de 7.000 toneladas, que viajava aproximadamente 64 km por hora, parou de repente. Ele havia atingido algo, rompendo os tanques de lastro e ameaçando prender o navio onde estava. Felizmente, o casco não havia rompido, e a tripulação, 98 dos quais ficaram feridos, um deles de maneira fatal, conseguiu navegar de volta à base após exaustivas 52 horas. Quando emergiu, a verdadeira extensão dos danos foi revelada, e era grave. A cúpula do sonar frontal estava quase destruída, a maior parte da seção frontal estava deformada, e o que restou mal era suficiente para ser recuperado. O que poderia ter causado isso? Ele bateu em outro navio? Em algum animal? Numa mina? Não, foi um monte submarino. Sim, o submarino bateu em parte do fundo do oceano, mas submarinos como esse têm equipes de navegação completas, vários mapas, cartas e uma série de protocolos e procedimentos para ajudá-los a navegar de maneira silenciosa, sem o uso de sonar, o que revelaria sua localização. Então, como isso aconteceu? Bom, após uma investigação, foi revelado que a equipe de navegação estava usando uma carta que não tinha um monte submarino mapeado, e o capitão não havia implementado nenhum dos procedimentos padrão de navegação e segurança. Muitas outras cartas disponíveis mostravam um perigo na área, mas o comandante responsável ainda escolheu operar o submarino em velocidade máxima, sem as medidas de diminuição de risco de navegação em vigor. Foi um grande erro, com custos de reparo inicialmente estimados em cerca de 88 milhões de dólares, mas que na verdade chegaram a impressionantes 135 milhões de dólares no total. Isso sim foi um verdadeiro naufrágio financeiro. Qual desses grandes erros te deixou de queixo caído? E qual você acha que poderia ter sido evitado mais facilmente? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.